Você pode construir a sua autoridade enquanto você vai se formando como profissional. É até uma forma de você reter aquilo, fixar aquele conteúdo que você aprendeu e transformar ele num conhecimento. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje é nosso dia de livecast, sim, a nossa live que depois se transforma num episódio do nosso podcast Tributarista do Futuro. Se você está chegando agora, saiba que isso acontece toda sexta-feira às 13 horas e sempre aí com convidados especiais, com a minha querida Xará Lelê como host do podcast. E eu acho que eles já estão aqui, então já vamos chamá-los aqui para começarmos o nosso podcast de hoje. Oficialmente sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Tributarista do Futuro. Aquele podcast que tá no coração de vocês e tá no nosso também. Tudo junto, misturado aqui. E mais uma vez eu vou explicar para quem ainda não sabe, quem chegou aqui de paraquedas, acabou de cair no primeiro episódio, né? Por que vocês fizeram esse podcast, Lelês? Qual que é o objetivo dele? Então eu vou explicar. Aqui nesse podcast, o nosso objetivo é discutir as estratégias na sua jornada como um tributarista valorizado. Nessa jornada que acredito eu que a maioria, se não todos aqui, estejam querendo se tornar tributaristas valorizados. E olha, mesmo partindo do zero e mesmo que você não seja advogado e nem advogada. Então eu sou a Letícia Vitória. Eu sou a Letícia Amaral. E nós já estamos aqui. Nosso querido convidado, aí já vou apresentar ele. Como vocês sabem, né? Aqui, vocês sabem que o patamar dos brilhantes é muito alto. Não tem convidado menor que brilhante. E trouxemos aqui mais um, né? Mas olha o tema hoje, como está interessante. Um tema que vocês, às vezes, têm muita dificuldade. Um tema que interessa muito vocês. Estamos no episódio 67. Batendo aí quase 70 episódios, né? Episódio 67, ó. Construção de autoridade como tributarista. Olha só, que interessante. Como é que a gente constrói essa autoridade? Vamos ver hoje. E quem que é esse nosso convidado brilhante? Vou apresentar ele aqui para vocês. Ele, que é o fundador do ITS Edu. Ele tem ali, já fundou ali sua empresa com mais de 4.000 alunos, né? Você tinha colocado aqui. Deixa eu ver, 4.000 alunos, mais de 4.000 alunos. Aí, futuro papai também, olha só que interessante. Futuro papai. Pai da Isadora. Daqui a pouco, você viu? Isadora a caminho aí, quase chegando. Então, nosso querido Lucas Braga, se apresente, conta um pouquinho aí da sua história pra gente, Lucas Braga. Ô, Lili, obrigado, Letícia, Lucas. Muito legal, Lucas aqui. Eu estou muito feliz de bater um papo com vocês. Toda vez que eu converso, nunca tive a oportunidade de conversar com você, Lili, mas sempre que eu converso com a Letícia, eu recebo muito aprendizado, é uma excelente troca. A gente começou lá atrás, né, Letícia? Literalmente cortando aí um mato, né? Não existia, sei lá, acho que nem existia live aqui no Instagram quando a gente começou e a gente estava ali devagarzinho trocando ideia. Éramos praticamente os únicos nas comunidades de marketing, né? Os advogados no meio ali da galera do marketing, de administração, enfim. E em 2019, né, vou ser bem objetivo nessa apresentação, eu me formei em 2012, fui para São Paulo, fui morar lá, fazer pós-graduação, atuava na parte de direito imobiliário, né? Em 2015, eu migrei para o tributário, basicamente, porque eu vi que tem um leque de oportunidades absurdo, né? Às vezes, e a gente vai conversar, vai aprofundar aqui isso. E eu migrei em 2015 e em 2017 eu montei um grupo no WhatsApp e desse grupo no WhatsApp surgiu a minha empresa, né? Digamos assim, foi realmente uma ideia
lá de um membro que está lá no grupo. Disse, olha, porque nós dois tivemos a oportunidade de morar em São Paulo, estudar lá, né? E por que não trazer também a boa qualidade dos professores de todo o país para cá, para Recife, né? E inicialmente a minha ideia era algo local, né? Cursos presenciais, tanto é que a gente iniciou focando muito nisso. E aí veio a pandemia e mudou tudo, né, Letícia? Pois A pandemia então. travou. Acabou com os planos. Acabou não, a gente foi refazer a rota, né, dos nossos planos. Exatamente, Foi que logo é no uma ano coisa seguinte, importante. né? Exatamente. Diante de um obstáculo, a gente precisa pensar, né? Pô, o que é que a gente vai fazer agora? E ali, pessoalmente, para mim, é difícil até falar isso, mas a pandemia foi muito boa profissionalmente, né? No sentido de, pô, quebrou diversos paradigmas que eu tinha em relação ao digital. Eu comecei realmente a estudar e a me aprofundar muito mais, fiz diversos cursos, aproveitando aí que estava todo mundo, a gente não podia sair de casa, né? E eu estudei bastante em 2020, né? E a gente cresceu pra caramba também. Queria até registrar a presença da nossa presidente do CRCPE aqui. Um abraço, Doge. Quero lhe apresentar ela, viu, Olha, que Letícia? Depois me legal, que cobre, legal. por favor. Olha só. Prazer online, prazer online. Ela é extremamente para frente e vocês precisam conversar. E foi isso, assim, a minha breve apresentação é essa, né? Eu sou advogado tributarista, fundei a ITS Edu, que é uma escola de cursos práticos na área tributária. Em breve a gente vai ampliar um pouco o leque para o societário, para áreas que tenham confluência, né, com a parte tributária. Criatividade. Exatamente. E é isso, a gente estou super feliz porque a curva de crescimento da empresa está sempre sendo bem alta ano a ano, mais do que isso, a satisfação dos alunos e, enfim, a oportunidade também de crescer, né, junto com pessoas que, em tese, poderiam ser meus concorrentes, como Letícia, como Marcelo, mas que a gente escolheu ser muito mais do que, muito melhor que concorrente, né? Ser amigo, né, e trocar muita ideia, trocar figurinha. Eu acho que é isso. A internet, ela trouxe isso pra gente, né? É uma mudança tão grande e tem tanto mercado que não precisa ter concorrente, né? E eu acho que isso também pode ser levado para a advocacia. Com certeza. Eu falo bastante também. Nossa área tributária é uma área que a gente tem que estar estudando sempre, né, Lucas? Então, se a gente tiver bons cursos de capacitação, é sempre muito válido. Então, eu, principalmente no podcast, que eu estou sempre trazendo aqui um convidado novo, e muitos são professores também, então acho que essa troca é bem válida. Mas eu queria só compartilhar quando foi que eu conheci o Lucas, foi em 2019 também. Eu estava ali começando, né, ali testando como que ia ser a minha aparição nas redes sociais, foi bem no comecinho. Eu nem sei se eu já BPT Educação emergindo, um neném. Eu não lembro se eu já tinha mudado o perfil para Tributarista do Futuro ou não. Eu não lembro exatamente quando que foi, mas eu acho que foi até antes, porque eu nunca tinha feito live, eu nunca tinha feito... Foi bem no comecinho. O Carlos, o Beto, comentou sobre o Lucas, falou, olha, tem um advogado daqui que está fazendo um negócio diferente, está montando uma escola de cursos tributários, e ele está fazendo umas coisas bem legais, acho que seria bem legal você conversar com ele, porque... Eu já tinha BPT Educação, mas o BPT Educação era um bebê e assim, né? A Letícia era uma bebê do marketing também, marketing digital principalmente. Então, estava muito no começo. E aí eu falei, daí eu entrei em contato com o Lucas. O Beto fez essa ponte aí, entrei em contato com o Lucas. Aí eu lembro que o Lucas falou que, eu tô fazendo um curso, eu tô promovendo um curso de imposto de renda aqui. Eu tinha acabado de promover, não lembro exatamente. E daí eu falei alguma coisa de fazer cursos online. Daí ele falou, pois eu não sei muito bem como que é isso, não manjo muito bem essa história de fazer curso online. Olha só, quem diria? Vai ser ou não? É verdade. Pra vocês terem, gente, 2019, né, Lucas? Não faz tanto tempo assim. Exatamente. E era esse nível. Falei, pois não sei muito bem, porque eu tô fazendo curso presencial, mas esse negócio de fazer online também, vou testar, nunca fiz. Então foi bem nesse comecinho. E aí depois a gente foi se encontrando nos masterminds da vida, né, Lucas? Vamos aprendendo aí.
é massa ver essa evolução, né, Letícia? A tua evolução é absurda, assim, em relação a tudo. A minha também, até... E é isso que é um ponto inicial que eu queria puxar aqui na nossa conversa, né? A maioria dos advogados dizem, eu tenho medo de me expor. Pô, eu também tenho medo de me expor. Você também tem medo de se expor, Todo mundo tem. A Lele também tem medo de se expor. Lucas, esse medo hoje em dia diminuiu? Não, é a mesma coisa, assim. Eu venho para uma live, eu também fico nervoso, estou aqui com vocês, mas a gente controla essa ansiedade, né? Porque a gente faz tanto isso às vezes, e a repetição, ela é a mãe, né, do aprendizado, que hoje você já controla muito melhor o medo. E é importante também você ver isso. Pô, 3 anos atrás a gente não sabia quase nada, como a Letícia falou, a gente era bebê do marketing, né? Não entendia nada, e hoje eu me sinto muito confortável de ensinar outros advogados. Então, percebam que a curva, né, a mudança da vida de vocês talvez não seja tão longa assim, né? Não pensem que de uma hora para outra tudo vai mudar, mas com foco, com determinação, com persistência, é muito possível, e tá aqui 3 exemplos disso, né? Exatamente. Eu até queria puxar sobre esse assunto, porque você disse ali que no comecinho, e faz 3 anos, né? Incrível a gente pensar o quanto que 3 anos mudaram na questão de internet, na questão de conexões, que hoje não existe barreira geográfica, né? Aqui temos uma conexão norte-sul, nordeste-sul, né? E tranquilamente, tendo uma internet, um aparelho na mão, dá tudo certo. Mas você disse ali que um pouquinho antes estava com um pouco de receio, não sabia muito como é que era esse negócio do digital. O que te fez mudar? Poxa, tô com medo, não sei muito como é que funciona, nossa, isso aqui dá resultado, tenho que começar a estudar sobre isso. Ótima pergunta, Lili. É assim... Você vê, né? Faz uma vez, dá certo. Faz a segunda, dá certo. Você... Eu acho que é aqui que eu tenho que investir, né? Exato. Tipo, o presencial hoje, eu digo sempre em conversa assim com amigos, né? Pô, o presencial para mim hoje é muito mais para fortalecer o branding, né? Para criar o networking ali entre os alunos, para outros objetivos, como, por exemplo, coletar depoimentos, sendo bem sincero aqui com vocês, do que qualquer outra coisa. Quando você conhece a escala que a internet permite te entregar, é difícil você voltar atrás, né? Então, eu fui sentindo o gostinho, ali no início, de que, isso aqui é outro mundo, né? Isso aqui permite você... eu tenho aluna do interior de São Paulo, de cidade de 10 mil habitantes, que ela manda um depoimento incrível dizendo como o curso da gente ajudou na vida dela, entendeu? Que antes ela não tinha acesso à informação, era muito difícil ter acesso àquele nível de professor, enfim, pessoas também no norte do país. Então, isso satisfaz de uma maneira incrível, né? Então, a internet hoje, ela democratizou em 2011 para a gente fazer isso aqui, ou seja, ter um ao vivo, precisava de um satélite lá em cima, né? E hoje a gente simplesmente clica num botão aqui e tá nós 3 aqui conversando para o mundo inteiro. Então, é incrível o quanto a internet democratizou o acesso à informação, né? Não, é incrível, né? Até a própria Lele pode falar sobre isso na questão do infoproduto, né? Porque o infoproduto, como você disse, é muito mais escalável do que qualquer produto físico. A Lele até pode falar sobre isso, né? Ela que tem aí os seus infoprodutos. Então, nós temos, né? Eu e o Lucas, inclusive. Foi engraçado. Verdade. Quando a gente montou, eu acredito que o Lucas, quando montou ITS, e eu quando montei BPT Edu, a gente não tinha noção, né, dessa questão do online, como que poderia escalar e como a gente poderia ter realmente alunos conectados no Brasil todo, porque a gente vem muito do presencial, né? A gente vem daquela história do presencial. Eu lembro que era uma preocupação muito grande quando a gente montou o escritório em São Paulo, de ter pelo menos uma sala de treinamentos para poder fazer os eventos presenciais. Lá em Curitiba, na Amaral e Asbeck, a gente tem uma sala de treinamentos para fazer eventos presenciais. Tanto que o IBPT Edu nasceu fazendo eventos presenciais, assim como a ITS também nasceu fazendo eventos presenciais.
E a gente não imaginava, né? Não imaginava que ia haver uma pandemia que realmente ia ter que mudar toda a forma de se posicionar, de se comunicar e de levar né, essa educação aí de uma forma realmente muito mais escalável, né? Acredito que a necessidade da gente buscar o marketing digital foi por conta disso, a gente saber como. Eu falo por mim, no primeiro momento eu fui buscar o marketing digital para saber justamente como que eu faria para vender os cursos do BPT Educação pela internet. Não necessariamente pensando que eu faria cursos online, mas que eu teria cursos para vender e eu gostaria de vender pela internet. E depois, assim, a gente, né, vai aprendendo e vai vendo realmente como o marketing digital é importante para várias coisas. E aí que eu acho que vem o ponto, né, da gente estar falando de autoridade. Porque o marketing digital, para mim, veio pela necessidade de vendas de cursos do IBPT Educação. Mas o efeito colateral que isso deu para a minha autoridade como tributarista e realmente para a atração de clientes para o escritório foi algo que não estava previsto, né? Não era algo que realmente lá no início eu pensei foi o meu objetivo. Mas tamanha é a força, né, do posicionamento digital, do marketing digital, que até esse efeito colateral ele deu, né? Até o efeito colateral de realmente amplificar a minha autoridade como profissional, como tributarista. Porque por mais que, vamos pensar, eu já era do IBPT, já estava lá na imprensa constantemente, dava, né? Meu marido brinca, você dá entrevista no Jornal Nacional dele, no Jornal Nacional. Não, você, né? Você é uma celebridade, dá entrevista no Jornal Nacional. É uma famosa da internet, a gente tem que entender. Mas assim, eu não era conhecida como hoje, né? A gente acaba sendo mais conhecida a ponto de, sei lá, a minha sócia estava em Florianópolis, num evento da associação comercial, e chegou alguém falando para ela, você não é sócia da tributarista? Tipo, desse nível, assim, você não é sócia. Então, até dar esse efeito colateral. Como que foi para você, Lucas, essa questão? Não, nem me acho famoso, assim, mas eu até lembrei, na verdade, Lele, uma coisa importante da tua pergunta anterior, né? Como é que você descobriu que dava para vender na internet? Você estava numa live, acabou a live, assim, de um curso presencial, e eu estava com uma dificuldade danada para vender esse curso. Acabou a live e a gente vendeu umas 6 inscrições. Acabou a live, 6 inscrições. Eu fiz, caramba, eu preciso me aprofundar nisso, né? E aí que eu senti essa necessidade, eu lembrei agora, complementando a pergunta anterior. Segundo, em relação a essa questão da fama, é engraçado porque às vezes a gente, graças a Deus, eu te falei, a gente tem mais de 4 mil alunos, né? E às vezes chega em um lugar assim, a pessoa começa a falar como se fosse amigo, né? E Lucas, porra, não sei o que. Caramba, você fica todo errado assim, sem saber, né? De verdade, o nome daquela pessoa. Você pede até desculpa, desculpa, eu realmente não lembro de onde a gente se conhece. Não, pô, sou teu aluno do curso tal. Enfim, é muito gostoso essa sensação de que as pessoas estão gostando do teu trabalho. E eu acho que isso é até legal para a gente puxar esse gancho e falar sobre um pilar importantíssimo para mim, é um dos mais importantes de você criar autoridade dentro das redes sociais, que é a conexão. Muitas pessoas, alunos, até a gente fez uma oficina falando sobre autoridade nas redes sociais, e as pessoas perguntavam, poxa, o que eu faço? Lê, o que você acha que eu faço? Eu separo minhas redes sociais do pessoal ou continuo deixando no pessoal? Eu, pelo menos, percebo, depois vocês podem dar a opinião de vocês, que a partir do momento que a gente trabalha assim com a seriedade, traz ali os nossos assuntos, os nossos produtos, o que a gente quer entregar, mas ao mesmo tempo o nosso lado pessoal, mostrando quem é Lucas, quem é Letícia, quem que é a família do Lucas e da Letícia, a conexão vem. E a conexão é muito mais importante, muito mais especial, mesmo que não tenha muita relação com comprar o produto, mas na hora que for comprar, para mim é algo que a pessoa é um tomador de decisão. O que vocês acham sobre isso? Fala aí, Lucas. Foi massa esse gancho que você puxou aí, Lele. Eu acho exatamente isso. Tipo, eu acho que o pessoal é muito mais importante do que o profissional.
né, eu publico muito no da ITS, né, o nosso institucional. Então, a gente cria muito conteúdo para o Instagram da ITS. Mas eu percebo que no meu Instagram pessoal, a gente tem um engajamento muito maior. Né, e é justamente Muito maior, por isso. As pessoas, elas querem se conectar contigo, né? Elas querem saber que, sei lá, a Letícia falou, poxa, que quartinho bonito da tua filha, né? Várias pessoas também comentaram isso. Eu estava postando tanto sobre tênis que eu fui para uma festa recentemente e todo mundo que falou comigo falou sobre tênis. Fiz, porra, eu preciso parar de postar um pouquinho sobre tênis e voltar a falar só de tributário, porque é muito engraçado essa percepção, né? A tributação da Nike, olha aí, a gente pode unir. Ia ser ótimo, né? Se a Nike me escolhesse como advogado. Inclusive, mas, né? Ia ser muito bom. Olha só. Bom. Mas é impressionante isso, né? E aí é que eu, nesse dia, virou a chave assim, eu fiz, caramba, como você falar muito sobre determinado assunto é importante, né? Como o teu conteúdo ele gera realmente uma identificação, né, com o teu público-alvo. Então, o que eu mais vejo nas redes sociais, e aí eu queria a opinião de vocês, é o seguinte, advogados criando conteúdos para outros advogados, né, e não para o público-alvo. Obrigado por ter puxado esse ponto, porque, nossa, e agora parar para pensar, a gente nunca falou sobre isso, mas é algo que eu não sei, eu acho que a Lê também percebe que é muito comum. Gente, vocês têm que, a partir do momento que vocês começam a estudar, não só sobre a área de vocês, estudem um pouquinho de outras coisas, como a gente estava falando sobre marketing. Marketing, ele fala sobre o quê? Persona, público-alvo. Quando a gente entende muito bem quem é o nosso cliente, para de acontecer esses erros, né? Porque se você, o que você produzir é quem você vai atrair. E se você produz para outros colegas, você vai atrair outros colegas, mas você quer vender. Aí fica essas coisas meio confusas, né, Lê? O que você diz sobre isso? Olha, eu até vou dar uma dica que tem um episódio do podcast que eu falei sobre a linguagem do tributarista, né? A gente falou bastante sobre linguagem, porque é justamente isso. Se você tem uma estratégia, e muitos adotam essa estratégia, né? Como eu falei, para mim foi um efeito colateral. A minha estratégia inicial não era me comunicar para atrair clientes para o escritório pelas redes sociais. A minha estratégia sempre foi atrair alunos, né? Então, eu me comunico com uma linguagem voltada para alunos. Mas deu esse efeito colateral. Só que se o teu principal objetivo, a tua principal estratégia ao fazer a sua autoridade na rede social é que você queira ser tributarista procurado por possíveis clientes pelas redes sociais, converse com esses possíveis clientes, entenda quem são esses possíveis clientes com quem você quer se comunicar e converse com eles na linguagem que eles vão entender, que não é a linguagem técnica, né? Então, exatamente. Tem muita gente que não consegue fazer essa mudança de linguagem, que continua sempre falando a linguagem muito técnica. A linguagem técnica vai atrair outros técnicos. Então, exatamente. Tem que tomar... A linguagem técnica não vende, né? Não vende. E uma coisa que as pessoas têm muito na mente, né? Achando que elas vão passar a autoridade delas, até que a gente está falando sobre autoridade, que a autoridade é uma linguagem difícil, você fazer um post sobre uma coisa extremamente técnica, mas não é isso. A partir do momento que você entende que o seu cliente, ele não é especialista na sua área, e que você tem que explicar aquilo minuciosamente e bem por cima para você realmente mostrar o seu serviço, aí que vai começar a dar resultado, né? Até a Maitê, ela falou isso na nossa oficina de autoridades, que não adianta nada você falar conteúdo técnico, o seu cliente vai ficar assim, que é isso? Então não vai adiantar nada, né? Eu sempre comento a casa da Maitê, porque a Maitê captou isso muito rápido. A Maitê, Lucas, é uma aluna nossa do BPT, que ela começou até como aluna do curso de governança tributária, depois entrou para o FTF, e ela começou a se posicionar no Instagram. Ela falou, por enquanto ela só está conseguindo no Instagram mesmo, e já fechou contratos de mais de 5 dígitos, né? De mais de 10 mil reais pelo Instagram. Mas se a gente for
dela, ela não se comunica para colegas, ela se posiciona como uma tributarista de inteligência de negócio, ela produz conteúdos relacionados ao que ela quer, mas ela se comunica com o empresário, ela fala de uma linguagem acessível, volta e meia ela vem comentar algum assunto sobre finanças, sobre mercado financeiro. Então, ela consegue trazer o tributário de uma forma interessante e na linguagem adequada ao perfil de cliente ideal que ela tem, que é o empresário. Exatamente. Então, por isso que a gente eu sempre me referencio a Maitê, porque é alguém que sabe fazer muito bem isso e não é alguém que tem muitos seguidores, você não precisa ter muitos seguidores. Né? Não. E eu acho até legal a gente bater na tecla que não precisa de muitos seguidores e não precisa de muitos clientes. Às vezes as pessoas que eu acho que nunca fiz, né, a faculdade aí de advocacia, nem contabilidade, mas eu imagino que é algo que vem de lá. Tenha muitos clientes, mesmo que sejam em serviços pequenos, é importante você ter clientes. Não. Importante, pelo menos é o que a gente traz, depois você pode dizer, Lucas, se também você ensina isso, mas aqui o nosso método tenha um LTV, né? Lifetime Value. Exatamente. Tenha um cliente que vai ser para sempre seu cliente, que você vai ofertar um serviço pequeno e depois crescendo e vai virar ali uma rotina sua, né? Exatamente. Eu não sei, eu estudei com o pessoal da Empíricos, né, e eles falam muito sobre LTV, né, a empresa deles é formatada, Empíricos é uma research, né, de investimentos, e também é a maior empresa de marketing digital do país, vamos dizer assim, porque vendem bilhões, né, bilhões por ano e vendendo PDFs. Então, o advogado diz, eu vou vender o quê? Pô, vende qualquer coisa, o pessoal vende bilhão de PDF. Né? Por que você não pode simplificar o direito para empresário? Sei lá, faz um livro aí, um livro sobre tributação para empresas do Simples Nacional, enfim, qualquer coisa que possa gerar receita recorrente. Né? E aí, tudo hoje que a gente faz, basicamente, na ITS é pensando nesse cliente, né? No nosso cliente que a gente já tem na base. E eu acho um erro, eu cometia muito esse erro, enquanto advogado, de, eu sempre ficava buscando o próximo cliente, né? E talvez o diamante, como vocês ensinam, a mina de ouro esteja já na tua base. Você já prospectou, né? Você só não está trabalhando aquela carteira bem, oferecendo outros serviços. A pessoa que já te contratou, ela já confia em você. Então, o que a gente fala, o nível o nível de consciência, né, dela em relação ao teu produto, ao teu serviço, já é muito alto. Então, é muito mais simples de você vender para esse cliente que já te contratou do que para outro novo cliente. Né? Eu acho que a gente faz isso muito mal na advocacia. Sim. E até em relação a isso, sobre essa questão de facilitar a comunicação com o nosso cliente, com os nossos seguidores, principalmente, né, que é o nosso público-alvo, eu tenho algo que eu trago na minha mente, para mim faz muito sentido, né? Tem algumas pessoas que talvez achem que não, mas para mim faz muito sentido. Se você explicar algo para alguém, se você tiver um conteúdo ali e uma criança de 9 anos não conseguir entender, você tem que repensar ele e fazer um pouco mais prático para entender. Aí vocês podem achar, nossa, mas como assim eu vou falar sobre uma coisa tão complexa que é a área tributária do Brasil, a tributação no Brasil de forma simples? Sim. É assim que você consegue atrair clientes. Eu vejo tanto pelas nossas redes sociais mesmo, Lucas, depois você pode falar das suas. Toda vez que a gente faz um post simples, falando ali sobre coisas simples e solução, dor, solução, é os que mais engajam, é o que o pessoal gosta, é o que o pessoal salva, e é o que traz clientes, né, alunos e clientes. Então, é algo a ser trabalhado, né? Exatamente. O simples, o feijão com arroz funciona muito bem, né? E às vezes a gente quer enfeitar muito, eu digo muito aos alunos, se um de vocês fizerem o seguinte, toda semana pegar qual a principal polêmica relacionada à área tributária que está surgindo. Faz um zoom sobre os detalhes daquele problema ali, 30 minutinhos explicando. Eu duvido que um ano a pessoa já não esteja em outro patamar a advocacia dela. Toda semana fazendo isso.
E tem um segundo ponto até para adicionar. O fato, uma coisa que eu falo sempre para os alunos, né? Quando a gente vai pensar em construção de autoridade. Você pode ir construindo a sua autoridade enquanto você vai se formando como profissional. Saiba usar a linguagem adequada, mas é até uma forma de você reter aquilo, fixar aquele conteúdo que você aprendeu e transformar ele num conhecimento. Porque a gente assiste... todo mundo aqui já estudou na vida e continua estudando, né? Se a gente vai pegar um conteúdo que é um pouco mais denso para estudar, eu, por exemplo, eu preciso anotar. Eu estou fazendo agora um curso do Fernando Uric sobre nova economia, né? Então, do Bitcoin ao metaverso. E, assim, tem assuntos densos ali dentro, né? Você vai entender, vai estudar sobre criptografia, blockchain, são assuntos densos. Se eu só ouço aquilo ali, eu não vou internalizar, gente. Eu vou ouvir, daqui a pouco eu já esqueci. Tipo, eu sei que ele ensinou ontem 3 formas de criptografia. Eu não lembro mais como que era o nome das 3 formas. Eu lembro que eram 3 formas. Então, como que eu faço para ir retendo? Eu vou anotando. Como que a gente retém mais ainda? Se, por exemplo, eu criasse um perfil falando desse conteúdo e ensinando para as pessoas, falando, sabia que existem 3 formas de criptografia? Aí você vai explicar o que é criptografia, quais são as 3 formas, e aquela primeira informação que você teve, quando você estudou, você já vai transformando ela em conhecimento. Eu fiz um exercício agora... Ó, o Isaac chegou aqui. Eu fiz um exercício... Hoje estão os filhos no escritório. Nesse feriado eu fiz um exercício que eu precisava entregar 2 pareceres. E eu tava ali, dia a dia, correria e tal, a gente não para poder estruturar, né? Já tava toda a ideia amadurecida, a minuta estava pronta, eu precisava consolidar e entregar. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou aproveitar a minha autoridade nas redes sociais, vou perguntar se eles querem aprender sobre os assuntos desses 2 pareceres que eu preciso entregar. Aí eu peguei, ensinei o assunto de um parecer num dia, pronto, fui lá, consolidei, porque eu tô falando e tal, tô amadurecendo as ideias, fica mais fácil para depois eu ir lá e finalizar. Então eu fui ensinando ao mesmo tempo que eu tinha que entregar o serviço ali. E no outro dia eu fiz com outro assunto. Então pronto, peguei lá, segunda-feira e terça-feira foram meus dias de dar aula pelos escolas. Cheguei ontem, hoje é sexta. Cheguei quarta-feira aqui, finalizei, pronto. Acabei, eu tava com aquilo fresco na cabeça e acabei o meu trabalho que eu tinha que acabar. Foi legal você ter falado isso, Letícia, porque eu digo também ao pessoal, né, meus alunos, meus amigos, qualquer coisa que você faz é um conteúdo. Então, você estava ali produzindo um parecer, é um conteúdo. Está fazendo uma peça nova, é um conteúdo, né? Vai lá e fala rapidinho, não precisa, se aprofundar tanto no assunto, mas vai lá e vai se soltando, né, na internet. Isso vai, no longo prazo, fazer uma diferença absurda na tua vida. É isso que a gente estava até... Não, pode falar. Uma coisa que a gente está aprendendo ou que a gente está trabalhando em cima... gente, pode ser transformado em diversas formas de conteúdo que vão ajudar na nossa construção de autoridade. Então, por exemplo, quem ainda não entrou, não está na área, está estudando ou está começando ali, começa a afirmar sua autoridade enquanto você está estudando. Você está estudando e está já se posicionando, está escrevendo. E não é só rede social, é um blog, né? É um LinkedIn, que você escreve um artigo. Você vai construindo isso, se aproveita algo que você já está imerso, estudando ali, vai transformando esse conteúdo, as pessoas vão te ver como alguém que é especialista naquela matéria, naquele assunto, que domina aquele assunto. E eles não vão te perguntar se você tem 5, 10 casos iguais. Não, às vezes não. A gente até fez um post, acho que foi no perfil do BPT Educação, ou foi no meu, não lembro agora, falando justamente sobre autoridade. E aí, falando de prospecção, né? Das formas de prospecção ativa, prospecção passiva. E a prospecção passiva vem muito pela nossa construção de autoridade, né? Que a gente não vai atrás do cliente, o cliente que vem atrás da gente. E ali, acho que foi no meu perfil mesmo. E ali eu contei que foi de uma única live, que essa live vai para o nosso site, enfim, você vai buscar ali, que foi uma única live que foi sobre tributação de NFTs. Um cliente procurou e a gente fechou o contrato. E é um cliente que já vai fazer 1 ano que está com a gente. Então, foi de uma live. E quantos clientes eu já tinha de NFT antes?
Não tinha. Pois é. Nenhum. E é o que a gente trouxe ali, né? Você não é uma especialista em NFT, tributação de NFT, você está aprendendo, mas por se posicionar como alguém que está aprendendo, disposta a aprender e a ter clientes, um cliente. É Exato. sobre isso. Eu posso falar que eu sou especialista, agora já tem quase um ano de... Agora já tá fazendo curso. É, e agora isso. aprofundando, né? Então, assim, gente, não tem... é trabalhoso. Ai, Letícia, mas é trabalhoso, né? Acho que o teu pessoal também deve falar para você, né, Lucas? O Lucas fala muito de construção de autoridade, fala muito de se posicionar lá no LinkedIn e tal. E eu acredito que vem essa objeção para você, né, Lucas? Mas eu não tenho tempo. Mas não dá tempo de conciliar Se não tudo. tem tempo para ganhar dinheiro, eu respondo assim: se você não tá com tempo para ganhar dinheiro, beleza. Eu tenho tempo para ganhar dinheiro. Tem, assim, tempo, todo mundo tem 24 horas, né, do dia. Não, é a única coisa que não tem diferença de um para o outro. Você que faz aí. Agora, a importância de você realmente entender que isso vai fazer a diferença na tua vida, né? Você precisa se dedicar. É um trabalho como qualquer outro. Aqui na internet também, a construção da autoridade. E por que eu vou fazer conteúdo, Lucas? Porra, porque isso você vai criar uma audiência fiel, né? Isso vai te gerar autoridade. Na hora que a pessoa tiver um problema na área tributária, logo ela vai pensar em você, né? Você está ali todo dia falando sobre tributário. Ela teve algum problema tributário, ou um amigo está com algum problema tributário, essa minha amiga aqui, esse meu amigo falou fez um post sobre isso semana passada, olha aí, olha o Instagram dele. Venda, pessoal. Né? Se você está dando a tua cara a tapa, se você está falando ali, se expondo, as pessoas vão entender que você é uma autoridade naquele tema, né? Como exatamente aconteceu com o exemplo aqui que a Letícia deu sobre NFT. Lá atrás eu fiz um post sobre tributação de criptomoeda. Na verdade, quem fez foi meu estagiário. Veja como são as coisas, né? Ele estava escrevendo a monografia dele sobre esse tema, e aí ele fez essa postagem, e aí chegou um cara, na verdade, pelo Instagram também, dizendo: olha, eu investi em Bitcoin lá atrás e tô aqui com um lucro absurdo de ganho de capital, como é que eu vou pagar isso? Isso faz uns 3 anos, eu acho. E aí a gente mandou a proposta, né, para ele, fez um parecer, entregou, enfim, e tudo pelo Instagram. A gente nem o WhatsApp a gente trocou. Tudo pelo direct. Então... E eu acho que é sobre isso ser autoridade, né? Autoridade para mim não é luxúria, não é fama. É claro que tem ali os seus respingos que podem se tornar isso, mas autoridade no que realmente na sua base, é você ser lembrado por aquele assunto, você ser a pessoa que vai surgir na mente quando falarem tributação de criptoativos, vai vir o seu nome. Aquilo que você se posiciona, né? Tributarista de inteligência de negócios, né? Vocês aí, nossos alunos. É sobre isso, você estar ali se colocando a cara a tapa, como o Lucas disse, falando sobre isso que as pessoas vão lembrar, né? E até legal essa questão que vocês trouxeram aí de conteúdo simples, conteúdos às vezes que você tá ali no dia a dia, mesmo que seja pelo story, porque tem uma coisa que me incomoda muito no meio das redes sociais, que é conteúdo Google. Não gosto. Conteúdo Google, para mim, não é produção de conteúdo, né? O que é o conteúdo Google, né? Vocês podem estar se perguntando. É uma coisa que se eu colocar ali no Google, rapidamente eu vou conseguir ter. Ali, tal. Conteúdo Google. Quando você pega algo que você está aprendendo e fala do seu modo, do seu jeito, apresenta com as suas palavras, personalidade, né? Nas redes sociais, é isso que transforma, né? O conteúdo do Google para um conteúdo de autoridade. Até porque justamente isso. O que faz o diferencial é porque a pessoa não consegue encontrar no Google e encontra no seu conteúdo. Aí o conteúdo que agrega valor. Você tem que agregar valor a algo porque senão por que a pessoa vai parar para ler o seu conteúdo se é exatamente aquilo que você está fazendo, ela facilmente encontra no Google? Você não está agregando valor. Exatamente.
E às vezes a pessoa ela gosta do teu jeito, né? O teu jeito de levar a vida, o teu jeito de falar, de se expressar. Ah, Lucas, mas eu gaguejo, De porra, não ensinar. tem problema nenhum. Às vezes tem alguém no mundo que vai se conectar contigo, né? Ou várias pessoas, enfim. Não, se você for colocando barreiras, ah, eu tô gordo. Tinha uma amiga minha que falava isso, né? Ela não queria se expor porque ela se achava acima do peso. E eu falei, poxa, isso não tem nada, desculpa, mas não tem nada a ver, né? Eu também estou acima do peso, não tem nada a ver a tua estética, é muito mais a forma como você passa, o teu conteúdo, a informação relevante que você vai demonstrar para o teu público, né? E às vezes eu acho que a gente vai criando barreiras na nossa cabeça simplesmente para não começar e também não ter o resultado que inevitavelmente vai vir, né? Porque eu acho que ainda as portas da internet e as ruas estão muito abertas, né? Então. Tem muito espaço para muita gente chegar. Muita gente fala, eu vou abrir curso na área tributária também, Lucas. Meu irmão, abra, porque tem muito mercado ainda a ser explorado, entendeu? Não tem problema nenhum, não tem concorrência. Nossa, Isso, exatamente. é muito ampla, né? É muito, muito ampla. Eu tava conversando, não lembro com quem que eu tava conversando sobre isso, acho que é com a Amanda aqui no escritório. Que a gente tava falando sobre treinamento, cursos e tal. E eu falei, nossa, Amanda, eu tive uma dificuldade muito grande quando eu fui estruturar o conteúdo do FTF, porque a ideia é formar do básico ao avançado, né? O curso forma do básico ao avançado. Mas eu queria colocar tudo. Eu falei, gente, tudo impossível, né? A pessoa vai passar a vida inteira estudando e não acaba, porque o tributário é muito amplo. Tem muita coisa. 400 módulos. E a pessoa lá velhinha e terminando o curso, né, Letícia? É bem isso. Então, eu também tive que transpor essa barreira, né? Porque eu me cobrava muito. Não falei, mas calma aí, eu não tô falando sobre esse ponto do ICMS. Eu falei, mas eu não vou conseguir falar tudo do ICMS num curso, né? É impossível. Então, assim, a gente... E se a gente for parar para pensar, né? Não é isso que vai fazer a pessoa saber tudo que vai fazer ela um bom tributarista, um tributarista valorizado. É ela entender o raciocínio por trás da coisa para que ela mesma consiga ir buscar as respostas. E foi justamente isso que a gente estava falando, né? Às vezes a gente quer colocar lá o beabá. A gente estava falando sobre recuperação de tributos. Eu sei que né, dentro do tributário ainda é uma hype, né, Lucas? Ainda é o tema da modinha, o pessoal sempre quer saber de recuperação de tributos, e acabou que proliferou por conta disso muitos cursos de recuperação de tributos, e continua tendo muito mercado, inclusive para isso. E aí a gente estava falando, né, poxa, mas se a gente for pensar em colocar num curso de recuperação de tributos, tudo, assim, aquela coisa de você pegar, vamos extrair os SPEDs, converter em XML, mostrar, fazer... A Amanda até falou, vai ficar um curso enorme e chato. Porque E chato, esse é o ponto. Olhando e tal. O que a gente tem que ensinar o aluno é dar os instrumentos e as ferramentas para ele saber pescar sozinho. Exatamente. Porque senão ele vai ficar extremamente dependente da gente pescar o peixe e entregar na mão e a pessoa não consegue raciocinar por si própria. É o que eu defendo, Letícia. Às vezes nós, né, brasileiros, a gente compra um curso achando que aquele curso vai mudar a vida da gente. Né? E na minha visão, se eu compro um curso teu, por exemplo, eu estou em busca de uma sacada tua. Se eu pegar uma sacada ali que você me entrega, eu já vou monetizar aquele treinamento, não tenha dúvida. Entendeu? Se eu investir, sei lá, 3, 5, 10 mil reais num treinamento teu, uma sacada já ia me bastar para pagar aquele investimento, entendeu? Exatamente. E também o digital, principalmente quando a gente fala sobre infoprodutos, é muito... O sucesso depende do quão nichado você tá. Às vezes você pensa, poxa, mas eu vou começar não só em infoprodutos, né? Vocês aqui que vão atuar com algum serviço, poxa, mas esse serviço aqui quase ninguém presta, como é que eu vou oferecer isso para os seus clientes? Incrível, se você é o único que presta esse serviço, seja o profissional, seja a pessoa incrível que sabe fazer muito bem esse serviço. Que aí o pessoal vai começar a te ver como autoridade. Por exemplo, aqui, a Lei e o Lucas, os dois falam sobre temas, né, da área tributária, mas de nichos totalmente diferentes, com alunos diferentes, né? Então, esse que é a sacada. Você não vai precisar ofertar
todos os serviços tributários e teses e compliance e tudo. Não, às vezes que você se torna especialista, você vai conseguir ter os seus clientes. Vai. Exatamente. Eu vi ali agora a ITS está lançando de tributação no mercado imobiliário, não é isso, Lucas? Isso, Lê. Então, você vê algo extremamente nichado. Extremamente nichado. Às vezes vai o aluno ali e, só atuando com tributário para o mercado imobiliário e pronto, já vai fazer uma carteira de clientes que, meu Deus, já vai dar um bom conforto financeiro e vai dar possibilidade dele crescer o negócio dele, crescer o escritório dele ou crescer a carreira dele, né? Caso ele não tenha o seu próprio negócio. Mas por isso que eu falo o nosso mercado tributário é muito amplo. É muito amplo. E só precisa acertar uma vez, né, Letícia? Acertou uma vez na veia... Pegou o tranco, vai toda a vida reta. Acabou, porque os valores na nossa área são sempre muito expressivos. Por exemplo, vocês citaram tributação imobiliária. Você pega lá eu vi recentemente um caso específico de uma consultoria que o advogado tributarista ele ia ganhar um bom dinheiro muito rápido. Foi o seguinte, a prefeitura do Recife avaliou um imóvel, certo? Em R$1 milhão, certo? 6 meses depois, esse mesmo imóvel foi vendido e a prefeitura avaliou 6 meses depois em 6 milhões. Oh, que beleza, hein? Olha só, imagina os honorários desses. Não, e aí, num caso simples, né, de reavaliação ali de ITBI, no caso, você já ganha um bom dinheiro, porque você vai pleitear, óbvio, pro teu cliente um percentual do que for diminuído, né, daquele montante. Então, sempre na nossa área a gente vai encontrar muita oportunidade e valores expressivos, então basta a gente acertar só uma vez. É isso que eu sempre... E até nessa questão de falar sobre tudo, a Larissa Marques aqui, ó. 400 módulos, saiu uma decisão nova, uma nova portaria, muda tudo. Imagina, Lê, se a gente fosse colocar no curso toda nova decisão da STF. Não ia dar de módulo, né? Por isso que, assim, o tributarista, ele é tributarista quando ele tem o pensamento do tributarista. E com aquele pensamento, com aquela estratégia, com aquele conhecimento, ele vai conseguir destrinchar vários problemas para achar a solução. E quanto mais fácil você vai praticando, você vai adquirindo experiência, melhor você vai ficando. E isso acontece, às vezes você adquire experiência num determinado nicho, num determinado assunto, que vale a pena você replicar aquilo, construir a sua autoridade em cima dessa experiência adquirida e replicar para você ter mais clientes em relação àquele assunto em especial. Mas aí, voltando à questão da autoridade mesmo, assim, quem vai falar que você tem autoridade é quem vai te enxergar, né? Então, como que você vai se posicionar para construir essa autoridade? E a autoridade, gente, por que a gente está batendo tanto na tecla do digital? Gente, eu preciso obrigatoriamente construir minha autoridade digital? Não precisa, mas é que hoje é o mais fácil. Eu falo, é mais fácil, você abre uma rede social, você não paga nada, você abre um canal do YouTube, você não paga nada, você cria um blog, cria um site, assim, o teu custo é muito pequeno, é muito menor que você ter que promover um evento presencial, contratar lá o coquetel para você poder dar uma palestra ou fazer um networking, é mais caro. E às vezes carreira as pessoas não têm esse budget, né? Não tem isso para investir. E eu venho de uma época que eu não tinha o digital, então a gente tinha que investir nisso, a gente investia em revista impressa, a gente investia em presencial, a gente investia em muitos livros físicos, a gente construía assessoria de imprensa a rodo, o IBPT ele construiu toda a autoridade dele em cima de assessoria de imprensa, por quê? Porque o IBPT ele sempre se posicionou, o seu conteúdo sempre foi um conteúdo muito fácil de absorver pela sociedade. É muito fácil a gente colocar para a sociedade, de uma forma geral, que você demora 5 meses trabalhando para pagar seus tributos. É uma linguagem fácil, é acessível, você consegue tangibilizar isso e é polêmico, né? É polêmico. Então o IBPT, o Instituto em si, ele cria um impostômetro, é fácil você olhar lá num painel, saber quanto que está sendo recolhido de tributos. Então a gente conseguiu transformar algo que é complexo em, assim, de fácil digestão para o público, né? O público consegue.
Só que com base em assessoria. Entender. Gente, foi assim, muita. Por exemplo, a Letícia foi para o Jornal Nacional. Foi para o Jornal Nacional porque tinha um bom estudo de BPT que caiu na pauta do Jornal Nacional e eu era a porta-voz que estava em São Paulo naquele dia, né? Não é porque eu era Letícia, é porque eu era uma porta-voz de BPT. Ah, a história do Jornal Nacional é real? Olha só. Tu tem dúvida, Lele, se é real, rapaz? Meu Deus! É global. Muito fã, muito famosa. Depois ela foi convidada para novela, desistiu. Eu sabia que eu tinha te visto em Caminho das Índias aquele dia. Mentira. Mas o que eu quero. Mas assim, o ponto é. A gente bate, não é que a única forma de você construir a sua autoridade é digital. Não, não é, gente. Mas é porque é mais fácil, é muito acessível, você atinge... E mais escalável, né, que a gente estava falando ali. Então, e também eu queria puxar aquele gancho lá do começo que você falou da sua amiga. E não só a sua amiga, muitos e muitos e muitos dos nossos alunos, e acredito que seus alunos também, eles têm a vergonha de serem julgados, a vergonha de por exemplo, eu não sei falar muito bem, eu acho que eu sou muito gorda, eu acho que eu sou muito magra. E tem até algumas pessoas que falam assim, poxa, eu acho que eu sou muito extrovertida para minha área. Eles não vão gostar, o pessoal é muito sério. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que destruir. Porque vocês acham que precisa ser uma pessoa extremamente extrovertida para falar sobre os assuntos? Não. Precisa ser você, porque é isso que vai... É isso que vai ser o teu diferencial. É como você é. Eu sou gente para falar com as câmeras. É o que o Lucas falou, às vezes até hoje. Mas assim, a prática torna as coisas mais naturais. Olha, eu vou falar para vocês aqui, grandes players do marketing. Vocês não sei se vocês estão muito ligados aí no marketing digital, mas a Duda, a Maria Eduarda, não sei se você conhece, Lucas. A Maria Eduarda, ela também tem infoprodutos, ela ensina, né, outras pessoas a criarem os seus infoprodutos. Ela é uma pessoa muito tímida. Muito tímida. Ela diz assim, os meus parentes falam, quem que é essa menina que entrou aí na câmera para falar? Porque realmente, a partir do momento que a gente treina e pratica, porque é prática, tudo prática. Ao mesmo tempo que você prestar um serviço estudo prática, é você aparecer nas câmeras. Vai se tornando algo natural, algo que já está na tua rotina, né? Exatamente. E, sei lá, se pegar o meu primeiro vídeo, eu tava vermelho, né? Eu me tremia todo, gaguejava a cada 5 segundos. Hoje em dia, pessoal, na boa, assim, desculpa, eu não vou falar o palavrão, mas é aquele palavrão legal que a gente gosta de falar de vez em quando. Né? Pô, sempre vai ter gente que vai gostar de você, vai ter gente que vai falar mal, vai ter gente... Mas, velho, na boa, faz o teu trabalho, né? Eu gosto muito de um cara extremamente polêmico, mas eu gosto do lema dele, que é o Ítalo Marcilli, né? Ele fala muito sobre isso. Pô, trabalha duro e não enche o saco de ninguém, né? As pessoas... Eu acho que a gente hipervaloriza, né, a nossa condição. Tem muita gente que nem me conhece, tem muita gente que não conhece o Érico Rocha, né, Letícia? Então, pô... A gente é quase nada em frente ao universo para ficar com esse negócio, o que é que as pessoas vão falar bem ou mal de mim. O teu trabalho, no final das contas, é o que vai diferenciar, né, tudo. Então, na minha visão, eu sempre faço o melhor que eu posso. Se eu venho para essa live, eu estudo, eu me dedico, eu faço um resumo do que eu queria falar aqui de alguma maneira para vocês. Se eu vou fazer um curso novo, a gente faz uma pesquisa extensa de mais de 100 páginas sobre os assuntos, sobre o que é que a gente pode entregar de diferente para os alunos. Então, eu acho que é isso. A gente precisa se dedicar muito mais à nossa entrega, né, do que efetivamente de colocando algumas barreiras. Porque essas barreiras, no final das contas, elas estão afastando a gente do nosso sucesso, né, do resultado que a gente busca. Não sei se vocês concordam. Exatamente.
E eu gostei muito da tua fala ali esqueci o nome do influenciador que fala, faz o teu trabalho e não incomoda os outros, né? Eu acho que é muito importante a gente também, é uma dica, né? Porque nós falamos assim, o pessoal da internet, as pessoas da internet, nós somos as pessoas da internet. Você que tá me ouvindo aqui, é a pessoa que faz parte da internet. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem muito trabalho para algumas pessoas têm muita vergonha de tipo, poxa, as pessoas vão me julgar, é um trabalho para cada um de nós, não julgar as pessoas que estão produzindo conteúdo, né? Ainda mais aquelas que estão começando, tem alguma falha, algum erro. Apoiar, sempre apoiar, dizer não, poxa, essa pessoa vai conseguir melhorar. Porque às vezes a gente tem tanto medo do outro, mas a gente também faz para as pessoas. O pessoal que está produzindo conteúdo, olha ali, ó, virou blogueirinho aquele dali, ó. Isso daí não vai chegar em lugar nenhum. Então é uma troca que a gente tem que fazer, né? Gente, assim, vamos falar o que o Lucas falou. Julgado, a gente é o tempo todo, seja online, seja offline. Então, assim, o que a gente tem que estar preocupado é por que a gente está fazendo isso. Se tiver um porquê muito bem definido, tá tudo certo, porque a gente nunca vai agradar todo mundo, né? A gente costuma falar, nem Jesus agradou, gente. Os 7 portais, né? Um grão de areia no meio do universo. O que a gente tá aqui é para, de alguma forma, passar o que temos de bom, né? Passar o que temos de bom para poder ajudar outros, porque no final das contas é isso. Por que as pessoas nos contratam? Por que a gente é tributarista? Porque a gente está ajudando os outros. De alguma forma a gente detém um conhecimento que os outros não detêm, mas que eles precisam da solução que a gente pode entregar. Então é sobre isso. Tem que alimentar os barrigudinhos de casa. É outro objetivo aí que se a gente colocar na mente, só vai, né? Ter uma barrigudinha em casa também. Já tem uma barrigudinha mamãe lá, né? Literalmente barrigudinha, né, Lucas? Exatamente. E eu acho, em relação a isso, Letícia, que, na verdade, é o seguinte, muita gente fala, mas o teu marketing, né, o marketing da ITS, eu já ouvi falar o marketing da Letícia, o marketing de outras pessoas que atuam é muito agressivo. Pô, que bom que é agressivo, né? Que bom que a gente consegue chegar a mais pessoas, porque só assim a gente consegue também ajudar essas pessoas a transformar e acelerar o crescimento da carreira delas, né? Então, e que bom que falam, na minha visão, porque pelo menos a gente está fazendo algo novo, algo disruptivo, algo que antes não era feito na nossa área, né? Então, fico muito feliz e quando eu escuto isso, eu defendo, porque hoje a gente entende, né? A gente sabe o que é o copywriting, a gente sabe o que é tráfego, o que é várias coisas que são importantes, o que é mecanismo único. Né, Lucas? Que em 2019, no nosso primeiro papo... Em 2019, o que é copyright? É de comer? Eu não sabia nada, eu achava que era aquele negocinho que ficava embaixo do site, né? E que, pô... Pois é. É o que a gente trouxe aqui, né? É estudar muito além do que a gente entrega, né? Poxa, eu sou um tributarista de inteligência de negócios, então aqui, ó, só sobre isso. Não, gente, é estudar sobre marketing, é estudar sobre como se posicionar, é tudo que vai te agregar no teu negócio, né? Principalmente na autoridade dentro do meio digital. Foi mal. Fala aí, Letícia, desculpa. Uma vez eu ouvi uma frase do Breno Perucho, que eu não sei se vocês conhecem, mas ele é o que comanda o canal Jovens de Negócios. Ele fala muito de empreendedorismo, finanças voltado a jovens, né? E eu tava vendo uma aula dele, e ele falou do pensamento horizontalizado, algo que fez muito sentido para mim. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Ele falou, olha, o que acontece com muitas pessoas técnicas, e nós somos técnicos, né? Quem é tributarista é muito técnico. Acaba que só foca no seu conhecimento verticalizado. Vai a vida inteira ficar estudando sobre tributo, tá na bolha do tributo, só que isso não constrói um repertório para trazer a tua autoridade, para gerar a conexão que você precisa para atrair clientes. Então, aí ele falou do pensamento horizontalizado, que para mim fez total sentido, é algo que eu já aplico na minha vida há alguns anos, que é você estar sempre estudando coisas diferentes. Então, é importante, a gente tem que estar atualizado com a nossa área, sem sombra de dúvidas, né, gente? A nossa área técnica. Mas não pode ficar só dentro da nossa bolha técnica. A gente também tem que estudar marketing, tem que estudar finanças, tem que estudar
às vezes um pouco de relações internacionais, política externa, enfim, macroeconomia, sei lá, coisas assim. Persuasão, são soft skills, né? De vendas. Então, para que a gente possa ter esse repertório, porque, gente, vamos pensar, se a gente vai. E isso era algo que eu sempre falo dos puxões de orelha que meu pai sempre me deu, né, Lucas? Então também. Grande, velha. Ter o pai ali, que é uma pressão meio que diária, mas tudo bem, né? A gente vai aprendendo. Você tem que sair da tua bolha, você tem que estar ali antenada no que está no jornal, na época do jornal impresso, tem que olhar o jornal, tem que ver o que está acontecendo no mundo, porque você vai sentar do lado do cliente, ele não vai querer só ficar conversando com você sobre tributo o tempo todo, minha filha. Ele não quer isso. Ele quer conversar sobre outras coisas, e daí você não vai ter o que conversar com ele, porque você está tão bitolado. Não vai ter assunto. Na verdade, o que fecha a negociação é a conversinha mole. Né? Exato. Sim. Exatamente. É o que a gente falou. O cliente ele te compra como pessoa, com o seu repertório, não necessariamente o técnico. Né? Ele vai gerar um canal de conexão, alguma similaridade que ele tenha com você, alguma semelhança. E quando a gente vai estudar técnicas de persuasão e tal, é isso. Qual que é a semelhança que você vai ter com o teu potencial cliente, que vai gerar essa conexão, que isso vai ser o ponto fundamental para ele te contratar. E não necessariamente a sua técnica maravilhosa. Então, isso é legal a gente saber também, porque a gente se desprende um pouco do perfeccionismo. De achar que a gente tem que ter respostas prontas, de achar que a gente tem que estar 100% pronto e ter um conhecimento super aprofundado para a gente poder vender os nossos serviços. Então é importante também a gente ter ampliar um pouco essa visão é importante a gente estudar, ter um bom conteúdo técnico, prestar um bom serviço, mas não é só sobre isso. Né? Eu falo exatamente você ser valorizado. Não é só a técnica tributária que vai te fazer a profissional. Não. Jamais. E sobre essa questão de criar autoridade e a autoridade ser você ter uma amizade, uma conversinha ali com o seu cliente e alunos, independente do que você está oferecendo, eu me lembro sempre da frase de uma live que teve com o grande GLA, não sei se você conhece, Lucas. Grande GLA, o pai da Letícia. E você, Lê, que estava no... O Lucas conhece meu pai presencialmente, eu não conheço o Lucas presencialmente. Olha só! É verdade. Oh, não! Eu acho que quem não se conhece mesmo é você e ele, né? O resto, Beto, GLA... Mas eu lembro dessa live... Pois é, tá na hora de se encontrarem realmente ao vivo, né? Mas essa live foi muito, muito legal, que eles falaram uma coisa que assim... Era a Letícia antes disso, Letícia depois disso, mindset. Que a partir do momento que você não tem só o conteúdo técnico, mas você se importa com o seu cliente, com o seu cliente sendo seu aluno, o seu cliente sendo a pessoa que você presta serviço, né? A partir do momento que você se importa e ele pessoalmente sobre o negócio, ele passa por altos erros. Aí eu fiquei pensando quão incrível, quão valioso que é, mais do que um cliente que passa por alto os seus erros. Que erro todo mundo comete, né? Mas tem uma grande diferença entre você cometer, às vezes, um erro pro teu amigo e um erro para uma pessoa desconhecida. A reação da pessoa é totalmente diferente, né? E isso no digital também. No digital, para os seus clientes, para os seus alunos, né? Perfeito. É muito importante. Tem uma frase icônica para mim que é do Jeff Walker, né, que foi o criador da fórmula de lançamento, que ele diz: o teu sucesso e o sucesso do teu negócio depende estritamente do valor que você entrega ao mundo. Né? Então, a gente está falando tanto de autoridade aqui, e é justamente isso. O conteúdo ele serve para gerar valor para as pessoas, né? Para quem está... Você falou também, Lele, de uma coisa importante, no conteúdo Google, né? Ninguém quer saber de conteúdo Google. Eu quero saber a tua opinião, né, sobre aquilo que você está escrevendo. Posicionamento. Então, eu acho que é isso. Quanto mais valor você entrega, quanto mais valor você gera para o mundo, e é isso que a gente está fazendo aqui, enfim, a gente está investindo tempo, passando um pouco do nosso conhecimento para as pessoas de forma gratuita, e sem esperar a nossa opinião sobre o assunto, mas naturalmente, de alguma maneira, sei lá, uma palavra que a gente fala aqui toca o coração de alguém que quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho e aí segue.
Então, o conteúdo ele serve basicamente para isso, né? Gera autoridade porque ele te gera conexão, lembrança, enfim. E o nosso objetivo é gerar valor para as outras pessoas. Olha, Lucas, é exatamente sobre isso. É exatamente sobre isso, gerar conexão. É sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. Ai, ai, muito bom. Mas, Lucas, que conversa top, hein? Esse podcast tá de alto valor agregado, como a gente fala, né? Gostei Temos aqui Mais um episódio de alto valor agregado nesse podcast. mais um. Aqui a gente criou nossa autoridade. Podia ser toda sexta, né? Sexta-feira, meio-dia, a gente já começa. Sim, reúne para falar sobre o assunto. Não, top. Sempre muito bom. Lucas, obrigada. Depois eu te chamar ali pra gente se encontrar na segunda, tá? Tá marcado. Não, mas peraí, antes disso, por favor, eu queria muito que você falasse aí como é que o pessoal pode te encontrar, falar um pouquinho aí da Intelligence Tax School, o ITS Edu. Fala um pouquinho as redes sociais que eles podem encontrar. Conta aí um pouquinho do teu merchan. Show, Lili. Olha, me encontrem, né? www.itsedu.com.br ou @itseduoficial. É a nossa rede social. E a minha, pessoalmente, é Lucas Braga ADV. Essa tá um pouco mais pessoal mesmo. Secundário. Tô focando bastante esse ano no da ITS. E, enfim, o objetivo é crescer bastante a escola nesses 2 próximos anos. Então, eu estou um pouco em falta com os meus seguidores lá no perfil, né? Mas sempre tem alguma palhaçada, sempre tem um pouco da minha vida também. Entrem lá e confira. Vai acompanhar o nascimento da Isadora, né, gente? Não, isso que eu ia falar, gente. A gente tem que conhecer a Isadora. Esse é o principal lançamento, viu, Letícia? Esse é o principal lançamento, sem sombra de dúvida. Muito bom. Olha, gente, 9 meses desse lançamento aí. Vai ser show. Demora, mas Obrigado. Para quando que é o lançamento, Lucas? Quando que vem? Esse está previsto para dia 10 de maio. Tá Olha aí, só. tá aí, logo Lá chega, em casa é Isadora. tudo maio. Eu sou 7, a mãe dela é dia 29, a gente casou dia 26, então tá em casa. Aí, ó. Família do Maio. Muito Daqui a bom. pouco a Isadora tá aí. Parabéns, que Deus abençoe a vinda da Isadora, que Muita saúde. muita saúde, que vai mudar tudo, mas vai ser um mundo colorido aí muito bom. Massa. Muito bom. Obrigado. Quero suas dicas depois. No cafezinho de segunda. Fechado. Tchau, minha gente. Ô, Lucas, você vai descobrir como que eu quase desmaiei hoje aqui com a Naomi costurando o supercílio aqui, que eu pegando aquele sangue, aquele negócio. Vixe, Maria. Acontece, a gente faz parte. É dura no chão ali. Quero saber essa história também. Tem os perrengues da vida, mas é bom. Tem história pra contar, né, gente? Imagina a Naomi daqui a pouco chega e, uma vez eu cortei minha sobrancelha aqui. É a história. Ai. Tchau, minha gente. Beijão. Tchau. E vocês sabem, né? Próxima sexta-feira, 1h, estamos aqui com mais um convidado brilhante. E esse Obrigado. episódio vai ao ar, tá? O episódio vai ao ar nas plataformas de podcast, inclusive no Spotify, na quinta-feira que vem, tá? Então, sempre na quinta-feira, após o episódio ao vivo. Não deixem de assinar o nosso podcast, conferir lá e também nos seguir aí no nosso PT Educação, que também sempre tem a playlist do podcast. Lá vocês podem acompanhar todos os episódios, tá bom? E são episódios de, como a Lelê disse, alto valor agregado. Altíssimo. Tchau, minha gente. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, obrigado. Foi um prazer. Lelê.